Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elizabeth, uma das professoras da área de língua portuguesa e linguagens, do curso preparatório para Enem e vestibulares, Universidade para Todos, o PT-UESC. Eu sou professora aqui em Canavieiras e hoje vim trazer uma aula muito interessante para vocês, muito importante para quem está aí se preparando para essas provas do Enem, vestibular e pretende ingressar na universidade, né, em breve, certo? A temática que eu vim falar para vocês hoje, da área de língua portuguesa, vou convidar primeiro a gente refletir sobre a prova do Enem, né? Você pega o caderno, quem já teve a oportunidade de ver a prova ou fazer a prova em outras edições, você pega o caderno e lá você vai ver logo o título, né, que é a prova de linguagens e códigos, certo? Linguagens. Esse termo é o que vai nortear a nossa aula de hoje, linguagem. Como nós vamos fazer uma prova que traz logo essa primeira palavra, nós temos que abordar na nossa aula, nos nossos conhecimentos, uma concepção de linguagem, certo? Qual é a nossa concepção de linguagem? Né? O que é linguagem? A gente às vezes usa muito esse termo, mas não para um pouquinho para refletir sobre esse conceito, tá? Então vamos pensar o que é linguagem. A linguagem nós podemos conceber, entender como uma ação que se realiza nas práticas sociais ou nas práticas sociohistóricas, nas práticas nos momentos de interação. Então, a gente vai refletir sobre a perspectiva de linguagem como todas as formas, vamos falar em outras palavras, né? Todas as formas de expressão, como nós nos expressamos, de expressão que visam uma interação. Então, é uma expressão no momento de interação com o meio ambiente ou com o outro, certo? Esse processo de se entender a linguagem vai nos levar à ideia de que nós, na prática social, a linguagem, nessa ação, né, enquanto prática social, nos leva a entender ainda que a linguagem ela vai se materializar em um texto. Esses textos eles podem ser de diversas formas, diferentes tipos. Então, quando a gente vai pensar essa linguagem, nós vamos entender que nos textos a linguagem ela vai aparecer de diferentes formas. E que formas são essas? Eis o tema da nossa aula de hoje: linguagem verbal, não verbal e mista, que é quando no mesmo texto aparece a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tá bom? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, linguagem verbal e não verbal, para a gente poder entender como que a gente vai, na hora lá da prova do Enem, nós vamos ter o olhar para compreender os textos e qual a linguagem ou quais as linguagens que estão presentes naquele texto, tá bom? Formando aquele texto. Aí, primeiro de tudo, eu trouxe para nós pensarmos juntos sobre as questões do Enem, principalmente do Enem, de provas de vestibular. Eu destaquei aqui 3 tipos de perguntas, de questões que aparecem no Enem nessa prova de linguagens e códigos, tá bom? Quais as habilidades que estão, que essas questões exigem de nós enquanto estudantes, para nos testar ali mesmo? O que eles estão testando? Então, tem 3 tipos de perguntas principais que eu destaquei para a gente hoje, tá? São elas: interpretação textual,
Análise textual, análise de texto, intertextualidade, tá? Essas perguntas, as perguntas, nós precisamos dessas 3 habilidades, muitas vezes, para responder as questões. Mas, na maioria das vezes, a questão exige mais uma habilidade do que outra, tá bom? Então, primeiro de tudo, interpretação de texto. São aquelas questões em que as informações presentes no texto que está ali posto na prova, nos ajudam a responder, a encontrar a resposta certa ali nas alternativas. Então, o que necessita? Uma leitura atenta do texto e do enunciado, principalmente, certo? Essa leitura atenta do texto e do enunciado vai me fazer encontrar a resposta certa dentre as questões, que geralmente são 5 questões. As questões do Enem, né? São 5 questões. A, B, C, D e E. Certo? Nesse caso, então, a resposta, né, do texto e do enunciado o texto e o enunciado, as informações do texto e do enunciado já nos dão as dicas, o caminho para responder a resposta adequada, a questão adequadamente, certo? A resposta está ali no interior do texto. O outro tipo de pergunta que eu destaquei para vocês, o segundo, são as questões de análise de texto ou análise textual. São as questões que envolvem uma análise. É um processo que vai exigir de nós uma ativação dos nossos conhecimentos prévios, principalmente. Porque nós vamos buscar compreender os efeitos de sentido que aquele texto produz. É um efeito de sentido de humor, por exemplo, aquele efeito de sentido. Vamos pensar numa questão que envolva uma tirinha, um HQ, uma charge, certo? No Enem aparece muitas vezes, né, questões desse tipo. As questões desse tipo nós vamos precisar ter esse olhar de análise de texto, fazer a leitura atenta, né, para nos levar àquele processo primeiro que nós discutimos de interpretação textual, fazer uma leitura atenta do texto e do enunciado e analisar, refletir sobre aquele texto a partir dos conhecimentos prévios que nós temos, dos conhecimentos de mundo, tá? De outras leituras que nós fizemos. Então, imaginem se vocês já tiveram contato com uma história em quadrinhos em algum momento da vida. Se vocês já tiveram contato com alguma história em quadrinhos ou com alguma charge, vocês vão observar que aquela charge ela pode ter, vai ter recursos linguísticos, não é? Que vão causar os efeitos de sentido. Pode ser um efeito de sentido de humor, de sarcasmo, não é isso? Então, quando você vai fazer análise desse texto, essa reflexão, você vai trazer esses conhecimentos prévios, tanto sobre a temática daquele texto, quanto sobre o gênero textual em questão, os recursos linguísticos que são utilizados naquele gênero textual, tá bom? Então, a análise de texto requer esse olhar, esse destaque dos conhecimentos prévios diante daquele texto em questão. As questões de intertextualidade, você vai precisar ter esse olhar de interpretação de texto, fazer uma leitura atenta. Quem já teve aula aí durante o cursinho de fatores de textualidade viu bastante intertextualidade, né? Então está na ponta da língua. Agora, as questões de intertextualidade precisam desse olhar atento para você interpretar os textos. Por quê? Porque você vai ter uma correlação. Vamos ter 2 textos, né? 2 ou mais textos, que se relacionam em algum momento, em algum ponto, tá bom? Então, você precisa ter esse olhar para esses textos e correlacionar, entender quais os efeitos de sentido, aí entra a questão de análise de texto, relacionar com seus conhecimentos prévios sobre esse texto ou sobre a temática que está envolvida nos textos em questão. E aí, nessas questões que têm intertextualidade,
comumente nós podemos destacar as questões relacionadas à linguagem verbal e não verbal. Então, observem aí, interpretação textual, análise textual, intertextualidade. São os 3 tipos de perguntas que mais aparecem. Então, a intertextualidade exige também de você interpretação, uma análise. Mas o que está em foco ali é você conseguir fazer essa correlação entre os textos em questão. Tá bom? E o enunciado, né? A questão de intertextualidade precisa de um olhar nosso bem atento, tá bom? Agora, né, já que vimos esses tipos de questões, vamos ver então como que essas informações nos ajudam nas questões de linguagem verbal e não verbal, tá bom? Afinal, o que é linguagem verbal? Vamos pensar que linguagem verbal é a linguagem quando aparece em forma escrita, tá bom? Ou escrita com palavras, ou falada, tá bom? Nesse momento aqui, eu estou utilizando a linguagem verbal e na sua versão oral, tá bom? Já a linguagem, por exemplo, a capa desse livro. A capa desse livro apresenta aqui o nome da autora do livro, o título do livro e outras informações, o subtítulo, a editora e uma informação aqui falando sobre a autora lá em cima no cantinho da capa. Tá? Então, aqui a capa de um livro apresenta a linguagem verbal escrita nessas palavras. Podemos destacar aqui a escolha da cor da capa do livro, da fonte usada nas letras, comunicam algo também, né? Expressam algo também. Então, é mais uma forma de linguagem. Já a linguagem não verbal é essa linguagem dos símbolos, das imagens, das expressões, gestos. Então, eu, por exemplo, gosto muito de gesticular. É uma linguagem, né? Durante a aula, numa conversa, a gente está gesticulando a expressão facial, né? Um olhar é uma linguagem, né? Tem aqueles memes que mostram assim que a gente, quando a mãe lança aquele olhar às vezes para o filho já sabe, que quando chegar em casa vai ter uma conversa, né? O olhar já comunica alguma coisa. É aquela expressão dentro de uma situação, de uma prática social, que vai comunicar algo, né? Muitas vezes a gente está assistindo um filme e um personagem que é o vilão e dá um olhar, né, um filme de suspense, e dá um olhar de uma determinada forma a um determinado personagem, você já está inferindo ali, você já consegue compreender que aquela pessoa está planejando algo ruim para outra. Ou já num filme romântico, você já consegue compreender que aquela pessoa está com um olhar apaixonado, mesmo que não tenha nenhuma informação ali verbal aparecendo, tá? Mas é o quê? O contexto em que aquele olhar aparece vai expressar uma coisa ou outra. Então, a linguagem não verbal está nessas diversas manifestações, não é? E aí, a gente tem a linguagem mista também. Vão ter textos que apresentam em um determinado suporte para esse gênero, para esse texto, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Onde a gente vai encontrar esses textos? Muito, por exemplo, esses textos da hipermídia na internet. Você está assistindo um vídeo como esse, por exemplo, e você pode ativar as legendas. A legenda vai ter a linguagem verbal, então vamos ter a linguagem verbal escrita, a linguagem verbal falada e a linguagem do gesto, da imagem, né? Então, num blog que você acessa, numa página, por exemplo, no Instagram, você vai ter ali imagens, cores, fontes diversas, áudios, textos verbais escritos, textos verbais
falados, tá bom? Então, essa é a linguagem mista. Por exemplo, nessa outra capa de livro, nós temos nessa outra capa tanto uma imagem aqui, uma fotografia, que é a linguagem não verbal, quanto a linguagem verbal escrita, que é o nome da autora, o título do livro, certo? Aqui no fundo do livro, por exemplo, vocês já vão ver que a gente vai ter um predomínio da linguagem verbal, certo? Não é como aqui na linguagem mista. Então, a linguagem, quando a gente for observar essas questões na prova, nós temos que observar um texto. Olha, esse texto apresenta linguagem verbal e não verbal. Ou apresenta só linguagem verbal. Ou apresenta somente linguagem não verbal. E observem o que a gente comentou antes, um pouquinho. Eu vou fazer esse processo de interpretação, análise do texto e nas questões que envolvem a intertextualidade. Mais de um texto. Então, quando envolve mais de um texto, pode ser que eu tenha um texto verbal, o texto 1, um texto verbal, o texto 2 não verbal. Os dois podem ser da linguagem verbal, os dois podem ser da linguagem não verbal, os dois da linguagem mista, né? Então, assim, esse olhar vai nos ajudar muito nesse processo de interpretação, tá certo? Na hora das questões, eu destaquei uma questão, por exemplo, tem uma questão do Enem, se eu não me engano, é o Enem 2013. Apresenta um texto, uma imagem de um texto publicitário, aí você já vai com esse olhar, né? Os textos publicitários, muitas vezes eles são textos que apresentam uma linguagem tanto verbal quanto não verbal, né? O texto publicitário vai apresentar uma imagem e um texto, né? Ou uma legenda. Então, muitas vezes os textos publicitários, principalmente esses que aparecem aí no Enem, vão ter essa característica, né? Essa questão do Enem que eu destaquei aqui para vocês, ela diz o seguinte: tem uma imagem, é um texto publicitário, tem uma imagem e essa imagem mostra um pedacinho de um gelo, como se fosse uma geleira, e uma água, né? Quando está no momento derretendo aquela geleira, um pingo d'água saindo da geleira. E aí tem o seguinte texto: eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Aí o enunciado da questão diz assim: o cartaz aborda a questão do aquecimento global. Já é uma afirmativa, hein? A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que, então já está indicando o que a gente vai fazer. A gente vai analisar esse texto sobre os recursos verbais e não verbais que estão nele, tá bom? Letra A, o discurso, como vocês não estão vendo a imagem, fica um pouquinho, né? Mas o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. Se a gente observar aqui que essa propaganda está nos chamando, não é dizer que o discurso ambientalista é radical. É dizer que qual o nosso papel, né, nesse processo de preservação do meio ambiente, de impedir que esse processo de agressões ao meio ambiente diminua. A preservação da vida no planeta Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. Se a gente observar tanto na imagem quanto no texto, não fala nada sobre especificamente a água marinha. C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. Também não é um natural degelo das calotas polares. Há uma interferência do homem. Por isso que tem aí, ó, eu, tu, você. Certo? Esses pronomes, tá bom?
D. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável no mundo. Não é essa a informação que está aí nos textos verbais e não verbais, né? A agressão do planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Isso, a letra E. Basta a gente atentar à imagem que está mostrando o derretimento das calotas polares, né, e tal, e o texto que traz os pronomes, trazendo a questão da responsabilidade do homem diante dessas questões ambientais. Então, olha como a linguagem verbal e não verbal aparece aí, como é importante essa reflexão da aula de hoje. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês nesse processo da aula de hoje e espero vocês para a próxima aula, tá bom? Obrigada. Boa prova e bons estudos para todos.